trimestre. E os irmãos tiveram a oportunidade de, imagino, de ler a revista em casa, certo? Certo. Todos leram? Eu sim. Não. Você não? Só a Fran e a irmã Maria dos Anjos? Tá bom. Eu tenho dificuldade. Dificuldade. Eu vou ter que De ler ou de tempo? de ler, de dedicar. Assim, Ah, de tempo então. Ler não Não, sabe tempo ler. eu tenho, mas Tempo eu você acho tem. que é mais... Falta disciplina então. Falta puxão de orelha de Deus. Então vamos orar então para Deus te acordar toda madrugada, 3 horas da manhã. Não, 3 horas não. 3 horas da manhã a gente acorda, né? A gente faz assim. Ah, eu não consigo orar. Ah, não consegue orar? Ah, não tenho tempo para orar. Não tem tempo? Então a gente ora para Deus te acordar então de madrugada. Quem de madrugada não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem gato, não tem cachorro, não tem nada. Só você. Então, se for para... Pode ser? 3 horas da manhã? Vamos lá. Olha, a voz de choro, né? Mas não tem problema. O importante é ter no coração o desejo Amém. e, claro, perseguir aquele desejo, né? Toda a prática. E ainda mais quando nós falamos sobre coisas voltadas ao reino de Deus, sempre que, isso para a sua vida inteira, sempre que você colocar no coração o propósito de se dedicar mais tempo a Deus, sempre vai acontecer alguma coisa puxando para o outro lado. Você puxa para um, alguma coisa vai acontecer puxando para o outro. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo, para nós que somos cristãos e que entendemos o mundo espiritual que há à nossa volta, tudo que acontece no mundo físico, alguma coisa aconteceu antes no mundo espiritual. Então, primeiro acontece alguma coisa no mundo espiritual, para depois acontecer no físico. Isso em todas as áreas da sua vida, da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, da igreja de todas as pessoas. No mundo, o mundo é assim. Porque o mundo, primeiramente, ele existe espiritualmente, depois ele existe fisicamente. Então, pode ter certeza que, recebi a revista, não, agora eu vou ler, eu vou estudar, vou dedicar 1 hora. Seu dia vai passar, o filho vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer, algum problema vai surgir. Então, precisa de oração e dedicação. Oração para que Deus ele possa remover as barreiras do mundo espiritual e dedicação para que a gente remova as barreiras do mundo físico. Não é só a gente colocar na conta de Deus e Deus me dá tempo. Mas quando eu tenho tempo, eu prefiro ver televisão, assistir um filme do que, né, ler a revista, ou orar, ou estudar, ou ler a Bíblia, enfim, seja lá o que você pretende fazer. Então eu tenho 2 lados. Mas tudo bem, vamos lá. Tem 13 lições para ler. Se conseguir ler metade dela, já tá bom já. Tá, então hoje nós vamos começar uma nova revista, como eu falei. E essa revista nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Para a irmã Maria dos Anjos e para a Francine, que provavelmente já sabe o assunto, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Vão ser 13 lições estudando sobre o Sermão do Monte. E aonde está localizado o Sermão do Monte? No livro de Mateus. No livro de Mateus. Qual capítulo? 5. Também os versículos? Não. Mas não é um capítulo só, são 3 capítulos. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Se eu não me engano, eu acho que é o maior, maior passagem, talvez, se você considerar o Sermão do Monte como uma passagem inteira, eu acho que é mais ou menos a maior, assim. Jesus fala, para quem tem a Bíblia com letra vermelha, então é vermelho ponta a ponta, você cansa de ver vermelho. De tanto que Jesus fala, deixa você ficar cansado depois de falar tanto. Mas enfim, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. E hoje, nessa reunião, nós vamos estudar mais especificamente, vamos falar sobre o Sermão do Monte, claro, a introdução, vamos dizer assim, sobre o que é o Sermão do Monte e tudo mais. E vamos falar sobre a estrutura do Sermão do Monte e vamos falar mais especificamente no segundo tópico da lição sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte ele começa com Jesus falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que, bem-aventurado e tudo mais. Então nós vamos entender o que é uma bem-aventurança, o que significa ser bem-aventurado. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre a bem-aventurança, confundem bem-aventurança com bênção. É parecido, mas é diferente. E por último nós vamos ver por que o Sermão do Monte, e aí mais especificamente as bem-aventuranças, são importantes para nós como cristãos. Então, para nós começarmos, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 5, do versículo 1
ao versículo 12. Tem Bíblia aqui, tá? Tem, não tem agora. Tem. Não tem. Tem em português, em alemão, bobear tem em inglês também. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, como eu disse, nós vamos dar 13 lições sobre o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que é uma situação em que Jesus ele viu uma multidão, ele estava cercado pela multidão, e ele estava na Galileia, nessa situação, e Jesus vê uma multidão muito grande de pessoas, não só dos seus discípulos. Lembrando que quando a gente fala de discípulos, a gente fala dos 12 apóstolos, os escolhidos, mas Jesus tinha outros discípulos também, que seguiam Jesus. Mas a Bíblia ela fala especificamente de 12 apóstolos, 12 discípulos, mas discípulos envolvem outras pessoas. E além dos seus discípulos, tanto os 12 quanto os outros, diversos, tinha também uma multidão que seguia Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão, vendo aquela situação, ele então sobe para o alto do monte, e aí, mas como foi isso no alto do monte? Mas ele falou do alto do monte, porque quando a gente fala monte, a gente imagina uma montanha, né? Não necessariamente uma montanha, poderia ser uma colina, às vezes só um lugar mais alto, de destaque. Por que Jesus subiu no monte? Porque quando você sobe no monte, para você falar para muita gente, a própria física, a mecânica da voz ajuda. Você está em cima, você fala o eco. Então, por isso que Jesus subiu no monte. Não tem nada a ver com subir no monte para orar, por exemplo, que nem muita gente faz. Ou subir no monte para... São coisas distintas, são aplicações distintas. Jesus subiu no monte porque era mais fácil para ele falar para as pessoas. Então Jesus, ele vendo aquela multidão, Jesus percebe a oportunidade que ele tinha e ele sobe no monte e começa a ensinar aquelas pessoas, a doutrinar aquelas pessoas, que é o famoso Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Capítulos 5, 6 e 7. E a primeira coisa que Jesus fala sobre é as bem-aventuranças. Antes da gente entrar nas bem-aventuranças, vamos dar uma olhada de como que o Sermão do Monte se estrutura. Como assim se estrutura, Diego? Como eu falei, o Sermão do Monte foi um sermão que ele dura 3 capítulos. Capítulo 5, 6 e 7. Ou seja, Jesus não falou apenas sobre uma coisa. Ele fala sobre várias coisas no Sermão do Monte. Ele fala sobre vários aspectos da vida cristã. Ele fala do relacionamento nosso com Deus e o relacionamento nosso com o próximo. E aí, quando a gente entrar mais a fundo sobre o porquê que o Sermão do Monte é tão importante para nós vamos ver essa diferença do que Jesus trata acerca no Sermão do Monte. Então, a estrutura do Sermão do Monte é um sermão estruturado, um sermão planejado. Não foi somente Jesus subir ali e começar a falar palavras ao vento. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente pode quebrar o Sermão do Monte, vamos dizer assim, em 5 partes que tratam de assuntos diferentes. A primeira parte do Sermão do Monte está no capítulo 5, do verso 3 ao verso 12, que foi o texto que nós lemos, que fala sobre as bem-aventuranças. E aí, quando a gente entrar no segundo tópico da lição, sobre as bem-aventuranças especificamente, a gente vai ver que as bem-aventuranças, elas também podem ser quebradas em 2 bem-aventuranças, 2 tipos de bem-aventuranças. Mas primeiro, Sermão do Monte, 5 partes. Primeira parte, as bem-aventuranças, capítulo 5, do verso 3 ao verso 12. Depois das bem-aventuranças,
a gente tem do versículo 13 ao versículo 16, Jesus falando sobre sal e luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, Jesus fala acerca, nós vamos estudar sobre isso também, mas Jesus fala acerca de nós sermos diferentes do mundo. Nós sermos o tempero, nós sermos a luz. Ou seja, tem o sal no sentido de tempero, de ser diferente. A luz no sentido de levar a luz a uma escuridão, você ser o mensageiro das boas novas. A gente vai falar sobre isso na lição 2. Depois, ainda no capítulo 5, do verso 17 até o verso 48, ou seja, no final do capítulo 5, Jesus fala sobre ele ser o cumprimento da lei. E aí nós já falamos alguma coisa sobre isso no trimestre passado, que antes nós tínhamos a lei, e nós aprendemos que a lei era o quê? Em relação à salvação? Era o aio. E aí com a vida de Jesus, agora a gente não precisa mais da lei. Então Jesus fala, olha só, aquela lei que vocês tinham, eu vim para cumprir essa lei. Não cumprir no sentido de obedecer à lei, de fazer a lei, coisa que Jesus fazia. Jesus em nenhum momento ele ignorou a lei de Moisés, mas Jesus fala que ele é o cumprimento da lei no sentido salvífico. A quarta separação do Sermão do Monte, a gente encontra no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, onde Jesus fala sobre atos específicos, atos práticos de um cristão, como por exemplo, ajudar as pessoas. Jesus fala sobre dar esmola, a gente pode entender isso como boas ações, como boas práticas. Jesus fala sobre oração, Jesus fala sobre jejum, ou seja, Jesus ele ensina para aquelas pessoas aspectos práticos da vida cristã. Como que eu oro? Como que eu jejuo? Como que eu ajudo? O que eu tenho que fazer? Parte prática, vamos dizer assim. E aí depois, na última parte do Sermão do Monte, a gente tem do capítulo 6, versículo 19, até o final do capítulo 7, onde Jesus faz também traz outros ensinamentos acerca da conduta cristã, acerca de salvação também. Por exemplo, no capítulo 7, lá no versículos 13 e 14, Jesus fala sobre a porta, que a porta é estreita. Jesus fala sobre não procurar o caminho largo. Jesus fala sobre a dificuldade que é de você conseguir seguir uma vida cristã. Ou seja, olha só, cuidado quando você vê uma coisa muito escancarada, uma coisa muito aberta, isso não significa vida cristã. A vida cristã ela é uma porta estreita, ela é um caminho estreito, é um caminho difícil, não é uma coisa fácil. Também a gente tem um pouco de aspecto prático, se a gente trouxer isso para a nossa vida, para a nossa aplicação pessoal, para o nosso dia a dia, a gente vai entender que, bom, servir a Deus não é mil maravilhas, eu vou ter dificuldades. Se eu estou servindo a Deus e a minha vida está muito fácil, o caminho está muito fácil, tem alguma coisa errada, porque Jesus falou que a porta é estreita e que o caminho ele é difícil, ele não é uma coisa fácil. Enfim, então o Sermão do Monte, como eu falei, ele pode ser quebrado, ele é estruturado em 5 grandes partes, em 5 grandes discursos, onde Jesus trata assuntos específicos, tanto do nosso relacionamento com Deus, quanto da vida cristã. E o primeiro que nós vamos estudar está no capítulo 5, como nós lemos, do verso 3 ao verso 12, que são as bem-aventuranças. Alguém sabe dizer o que é uma bem-aventurança? Quando Jesus fala, bem-aventurado aqueles que choram, o que Jesus quer dizer com bem-aventurado? Que é, se eu chegar para a irmã Letícia e falar assim, Letícia, você é uma pessoa bem-aventurada. O que significa esse bem-aventurado? Segundo o que, depois de ler aqui, segundo o que eu li, o entendimento que eu tive é a mesma coisa que dizer feliz. Feliz é aquele que cumprir assim. Isso. Bem-aventurado é feliz. O termo bem-aventurado, trazendo isso do grego, o original grego, bem-aventurado é literalmente feliz. Então quando eu falo, Letícia, você é uma pessoa bem-aventurada, Letícia. Estou falando, você é uma pessoa feliz. Agora, essa felicidade é uma felicidade igual a, por exemplo, hoje é Dia das Mães. E aí, você acordou de manhã, seu filho foi lá e falou, parabéns, Dia das Mães e tal, e deu um presente. Aí você ficou feliz com esse presente. A felicidade da bem-aventurança é a mesma felicidade de você receber um presente? Não. Ou de você
Hoje eu acordei feliz, hoje está sol, depois de muito tempo de inverno, de frio, hoje eu acordei sol, passarinho cantando, estou feliz. É a mesma coisa? Não. Não. Essa bem-aventurança, pelo que eu entendi, realmente é uma felicidade que ela traz paz. Ela não é passageira, né? Como um presente nesse momento. Ganhei um presente, estou feliz nesse momento. Ela não é momentânea, né? Pelo que eu entendi do texto. Sim. Pode falar. É também uma promessa também, né? Isso. A gente tem 2 pontos dessa felicidade da bem-aventurança. Primeiro, ela não é um estado. Você não está feliz. Jesus não fala assim, bem-aventurado está aquele que chora. Existe a felicidade passageira, momentânea, e a felicidade duradoura, perene, para sempre. Né? Para sempre assim, mais longo. Quando eu recebo um presente, eu estou feliz. O crente, ele nunca está feliz. O crente, ele é feliz. Você não está feliz com Jesus. Você é feliz porque você tem Jesus. Então esse é o primeiro ponto. A bem-aventurança, ela é a felicidade, mas não no sentido de estado, e sim no sentido de ser. O bem-aventurado, ele é feliz. E aí por isso que o que a Francine falou, ele é feliz em todos os momentos. Ele é feliz mesmo que ele esteja triste. O que parece uma coisa estranha. Mas como que alguém é feliz estando triste? Porque a pessoa está triste como um estado. Um ente querido morreu, faleceu, a pessoa está triste. Mas mesmo estando triste naquele momento, ela é feliz na sua vida. E o que a irmã falou, qual é o seu nome? Não? Kátia. O que a irmã Kátia falou também. A felicidade da bem-aventurança, ela é uma felicidade não só no presente, e aí você pode falar, Tati, eu entendi isso porque você falou que a felicidade não é um estado, mas sim você é. Se você é, então é presente. Sim, mas é a felicidade no presente, eu quero dizer o presente nesta vida. A bem-aventurança é uma felicidade não só no presente desta vida, ou seja, durante toda a sua vida, desde que você aceitou a Jesus e você começou a congregar, você começou uma vida cristã até o momento da sua morte ou da volta de Jesus, se ela acontecer antes disso, mas também a bem-aventurança, ela tem um sentido de felicidade no futuro, ou seja, na eternidade. É por isso que quando nós vamos falar sobre isso, nós falamos sobre o reino de Deus. A bem-aventurança, a gente pode dizer que a bem-aventurança é você estar feliz, é você ser feliz no reino de Deus. Diego, mas por que reino de Deus? O que o reino de Deus adiciona ou acrescenta nesse ser feliz no sentido de bem-aventurança? A gente vai chegar lá. Mas antes eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 1, verso 3, Apocalipse capítulo 14, verso 13 e capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 1, 14 e 22. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Alguém pode ler? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora vamos para capítulo 14, verso 13, ainda em Apocalipse. Isso. E eu vi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras do cimo. Muito bem, agora o capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então nós vemos que as bem-aventuranças, elas são não só algo presente para a nossa vida, e aí se você tiver uma vida cristã, se você estiver caminhando com Deus, estiver próximo ali com Jesus no seu dia a dia, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, ainda que você tenha tristeza, você esteja triste momentaneamente,
mas ela vai durar não só essa vida, mas também a eternidade. Como nós lemos em Apocalipse, no capítulo 14, nós vemos que, olha só, quem morreu é bem-aventurado, porque ele está feliz, ele está só esperando a vida dele. E aí no capítulo 22 a gente vê, aqui no capítulo 22, se você for ler o capítulo 22 inteiro, você vai ver que isso aqui já é depois que tudo se cumpriu, já é na eternidade. Ou seja, você vai ser bem-aventurado, você é bem-aventurado não só no presente, mas também no futuro. Não só como um consolo ou uma ajuda no seu dia a dia, nas suas dificuldades do dia a dia, nas tribulações do dia a dia, mas também a bem-aventurança é uma esperança para nós no futuro. E aí tem uma diferença entre a bem-aventurança do presente, ser bem-aventurado no presente, ou seja, nessa vida, e no futuro, que no presente você é feliz, você é bem-aventurado, né? No sentido de ser, mesmo que você esteja triste. No futuro, na esperança, você vai ser feliz e bem-aventurado, mas você não vai ser feliz e bem-aventurado mesmo que esteja triste. Porque na eternidade não vai haver tristeza. Ele vai falar que não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. Então olha que maravilha. É um presente que dura aqui, nessa vida, mesmo que às vezes você esteja triste, mas mesmo assim você é feliz. E aí na eternidade vai ser pleno, que você vai ser feliz e vai estar feliz todo o tempo. Fala. Mas quando for quer dizer, pode ser que você não tenha a resposta. Quando estiver na eternidade, então eu acredito que tipo assim, a gente não vai saber o que é tristeza. Na verdade, a gente vai esquecer essa parte. Pode ser que ela não faça parte, quer dizer, pode ser que a gente não lembre o que é ser triste, não? Como assim não lembra o que é ser triste? Porque você está falando que quando for na eternidade, a gente não vai ter essa parte da tristeza, de estar triste. Sim, estar triste. Lá não existe tristeza. Não existirá, mas não existirá por quê? Por que acontece? Nós somos físico, né? Corpo, alma e espírito. Sim. Quando você vem ao mundo, a Bíblia fala que você já nasce em pecado. Né? O mundo já nasce em maligno. O pecado, ele entrou no mundo. E a partir desse momento que ele entra no mundo, por Adão e Eva, todos que nascemos, já nascemos em pecado. Se nós nascemos em pecado, nós sofremos a influência do pecado. O pecado, ele influencia nossas vidas diariamente. E por conta do pecado, você tem tristeza, você tem dor, você tem morte, você tem doença, você tem maldade, por conta do pecado. A partir do momento que você morre, morte física, vamos dizer assim, o seu corpo ele apodrece. O que sobra é o seu espírito. A alma é a ligação entre o corpo e o espírito. Se não tem corpo, não tem alma. Então, a única coisa que sobra é o espírito. Esse espírito está guardado. Se Jesus voltar antes de você morrer, quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados. Quando nós formos arrebatados, ele vai arrebatar o espírito, ele não vai arrebatar o corpo. Por que ele não arrebata o corpo, só arrebata o espírito? Por que o corpo ele se decompõe depois que você morre e o que fica é o espírito? Porque quando nós formos levados para o céu, a Bíblia fala que nós seremos transformados. Ou seja, não é isso, mas imagina como se fosse isso. Olha só, pessoal, o céu está aberto, vem todo mundo para cá. Se quem for arrebatado, tira esse corpo, pega o espírito, coloca em outro corpo transformado. Quem morreu antes, não tem mais o corpo, pega o espírito e coloca em outro corpo transformado. E aí agora todo mundo entra para o céu. Ou seja, quando nós entrarmos no céu, quando nós morarmos no céu, essa natureza que nós temos hoje, carnal, corporal, físico, influenciada pelo pecado, ela não vai existir mais. O que vai existir é a natureza espiritual, a essência espiritual, em novos corpos transformados e glorificados. Ah, Diego, mas como que vai ser esses corpos transformados e glorificados? Não sei, não interessa saber. O que interessa é que é uma natureza nova. Por que uma natureza nova? Porque é um espírito, o mesmo espírito, mas num corpo novo, transformado, glorificado no céu, onde Deus habita, não vai haver pecado. Se não vai haver pecado, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Entende? Por que lá no céu não vai haver tristeza nem dor? Porque nós seremos transformados. Ela quer falar primeiro? Pode deixar ela falar. Fala, irmã Cátia.
Eu não sei, mas quando eu ouço a pergunta dela, eu fico pensando, porque quando Jesus voltar, a morte vai ser derrotada também. E o mal também, né? Satanás não vai mais ter espaço quando nós estivermos. Na primeira vinda, não. Ah, ok, tá falando de várias. Nós cremos em duas vindas, né? Ok. A primeira vinda de Jesus, que no caso seria a segunda, é quando Jesus vai vir e arrebatar a igreja. Nesse momento começa a grande tribulação. Depois da grande tribulação, você tem o milênio. E aí depois do milênio você tem a segunda... Não, depois da grande tribulação você tem a segunda volta de Jesus, que é quando Jesus vem, derrota o anticristo, derrota a besta, derrota tudo, e aí você tem o milênio, e aí nesse momento acabou o mal. No total eu tenho que estudar. Fala. É o seguinte, a gente pode pensar falando de quem morre hoje, nessa vida. Olha o que a Bíblia diz para quem morre. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Tá? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ou seja, isso aqui está falando do morro. Então, a gente pode partir do princípio seguinte: se eu morrer, eu já não tenho parte nenhuma com essa terra, tudo que aqui passou não fica comigo, igual a gente ouve os ditados, que está se revirando lá no caixão porque eu estou fazendo. Não existe. A Bíblia diz que uma vez que você morre, está entregue ao esquecimento, acabou a relação, porém, ele aguarda o juízo. Aí entra o que o Diego disse. Sim, mas... Aí eu vou dizer, por que nós hoje sentimos tristeza, ódio, amargura? Por causa do pecado. Aí entra o que ele disse. Se não, no céu não haverá pecado, então nós não teremos tristeza, nós não teremos ódio, não teremos nada. Porque já partiu dessa dimensão para outra dimensão. Entendeu? Agora nós temos um outro corpo. E agora não temos mais pecado. O corpo foi transformado, foi o que ele disse. Tá, mas aí vem uma outra dúvida. Porque, eu não sei dizer aonde, mas porque tem uma parte em que Deus fala pra gente cuidar do nosso corpo, né? Isso. Então, se ele pede pra gente cuidar do nosso corpo, e depois que a gente houver todo esse processo, a gente vai para outro corpo, então por que? Por que cuidar desse? Não, mas aí a questão que eu entendo a gente vai para um outro corpo, não que a gente vai ter um outro corpo, mas no sentido de que o nosso corpo será transformado. Mas a gente não sabe, não é uma transformação física. Não é, tá entendendo? É uma Provavelmente coisa. não vai ser um corpo parecido como esse que você tem. Porque esse corpo que você tem hoje, ele é perecível, ele se machuca, ele sente dor, ele sente frio, ele sente calor, ele sente fome. Então, o que eu entendo é que quando me fala que nós teremos corpos transformados, é que a imagem que eu tenho é que meu corpo será transformado ao ponto de não sentir dor, de não sentir frio, de não sentir fome, de não sentir sede. Eu sou uma nova criatura. Entendeu? Terei o meu corpo transformado. É o que eu entendo. Porém, só lá no céu que a gente vai saber que corpo é esse. A gente não tem como dizer. O fato é, não será como é agora. Então, eu não tenho uma perna. No céu eu vou ter essa perna de novo? Sim e não. Sim, porque você não tem uma perna porque sofreu um acidente. E se trata de um corpo. E se trata de um corpo. Perecível. Então você vai ter uma perna. Não, porque não necessariamente no céu a gente vai andar, caminhar. Não sei, a gente não sabe como é que vai ser. A gente imagina. Imagina. Lá em Apocalipse, a João fala, porque ruas de ouro, mar de cristal. E aí muita gente acredita que você vai andar numa rua de ouro. Particularmente, eu não acredito que nós vamos andar numa rua de ouro. Então por que João mencionou rua de ouro? Porque como que você fala sobre algo que você viu, mas não sabe explicar? A imensidão é uma coisa tão maravilhosa que a única forma que nós estudamos sobre isso no semestre passado, a única forma que Deus achou para inspirar João a escrever é, olha, você vai andar numa rua de ouro.
Porque quando você pensa na coisa, você fala assim, uma rua de ouro. A Bíblia, a sabedoria de Deus é usar as referências que a gente tem do que é mais valioso para nós, para a gente imaginar o céu. Tanto é que se você vai explicar isso e falar, lá vai ter coisas de ouro, às vezes eu ouço isso, mas como assim vai ter ouro lá? Pois é, Não faz sentido ter ouro. justamente só uma Porque no referência. céu, o ouro não tem valor. Não tem valor. Não tem. Né? Fran, depois a irmã Maria dos Anjos, depois a irmã Cátia já declinou já. Então vai, Fran e depois a irmã Maria dos Anjos. Eu queria dizer sobre o que você falou, Letícia, então por que cuidar do nosso corpo, né? É para que a gente viva bem, né? Para que a gente seja saudável, porque realmente a doença está nesse mundo, na verdade. Doença, tudo, colesterol, né? A gente tem que se movimentar. Então, assim, Deus fala também para que nós tenhamos para que a gente cuide do nosso corpo, para que a gente viva bem, né? Bem no sentido físico, porque se você não, às vezes quando a gente está com dor, é ruim, né? A gente se movimentar e tudo mais, né? Então, quando a gente não se cuida, e também porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo nesse momento, se eu não me engano. Sim. Né? Então assim, para que você tenha, eu acho que eu acredito assim, tenho certeza, me corrija, por favor. Para que você tenha uma comunhão uma comunhão melhor também, você tem que ter uma conexão também com o seu corpo, tem que saber o que o seu corpo precisa, tem que cuidar bem do seu corpo para você também ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, eu acho. Eu diria que é mais quando você fala do lado físico e espiritual do corpo, do lado físico, assim, de saúde e tal, é o seu corpo, você tem que cuidar. Assim como você tem que cuidar das plantas, da natureza, porque é algo que Deus confiou para você cuidar, você cuidar do seu corpo. Do lado espiritual, sobre o Espírito Santo e tudo mais, eu diria que é a parte do testemunho. Olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo, então olha bem o que você vai fazer com o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, se ele é templo do Espírito Santo, eu não posso ir vender o meu corpo na rua como uma prostituição. Olha, o meu corpo é o meu testemunho. Quando as pessoas olham para mim, infelizmente as pessoas olham para você, as pessoas olham e não veem a Letícia, elas olham e veem a Letícia que é crente. O que o corpo dela me diz acerca do fato dela ser crente. Por isso que muitas das coisas, aí a gente tem que voltar lá em Paulo, onde tudo me é lícito e tudo me convém. Eu posso fazer uma tatuagem? Ué, pode, você tem dinheiro para tatuagem? Vai lá e faz a tatuagem. Mas o que a tatuagem no seu corpo vai falar sobre você? Se a tatuagem no seu corpo vai falar, olha lá, tô tatuado, poxa, não consegue emprego, você não vai, sei lá, vai testemunhar contra você, talvez seja algo que você não devesse fazer. Então, assim, o corpo, ele, infelizmente, eu diria, porque o mundo, ele olha muito para o corpo, para a aparência, mas o corpo, ele revela sobre você, ele chega antes de você. O seu corpo, ele dá o testemunho sobre você antes que você abra a boca. Muitas das vezes, você conquista alguém somente pelo seu corpo, somente pelas suas atitudes. Você evangeliza uma pessoa sem falar uma palavra para aquela pessoa. Só com comportamento. Só com o seu comportamento. Quando a Bíblia fala sobre corpo, ela está falando não só do corpo, da pele, mas corpo de comportamento, a parte física, externa que as pessoas veem antes de você. Fala. Eu acho, não sei, talvez eu esteja misturando um pouco, me corrijo. Eu acho que na sociedade que nós vivemos, nós temos muito essa mentalidade de to go, né? A gente não precisa mais. Então, quando a irmã estava falando sobre isso, eu imaginei, a gente compra uma casa, a casa está toda detonada, larga como está, tipo quarto do hotel, né? O pessoal deixa como está e vai embora e está até no próximo quarto. Eu acho que Deus tem uma mentalidade ou outra com a gente não é um to go. Quando a gente está nesse corpo, esse corpo tem que ser prezado, tem que estar com saúde, porque a gente também não sabe quando a gente está partindo. Sim. Até quando você vai usar esse corpo. E não é por isso que eu vou jogar fora. Eu tenho promessa, então por isso eu não preciso desse corpo mais. Vou jogar fora. Né? Vou destruir. Então não preciso. É até mesmo uma forma de agradecimento de você agradecer a Deus pelo corpo que Ele te deu. Não, mas não preciso comer bem, não preciso tomar cedo, não preciso estar lendo a Bíblia, não preciso tomar cuidado naquilo que eu ouço, né? Isso. Todas as outras coisas. Fale, Maria. Na verdade já foi falado, porque eu queria dizer, o meu entendimento de corpo era mais para esta vida
que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui, é onde o Espírito Santo habita em nós. Então, meu entendimento para corpo, cuidar do corpo, seria no sentido espiritual também. Também, Mas já foi sim, falado. já foi falado. Então, nós vemos que bem-aventurança, ela não é um estado, ela é ser bem-aventurado, não é somente no presente, mas também seremos bem-aventurados quanto no futuro. E aí, quando nós falamos sobre bem-aventurados, no versículo 3, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ou a gente poderia dizer, porque dele é o reino de Deus. Para a gente entender as bem-aventuranças, o que cada bem-aventurança quer dizer, porque você pode falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí tem muita gente que fala assim, porque você é pobre de espírito, porque você não quer melhorar na vida, porque você não quer crescer, porque você não quer... Você é pobre de espírito. Então se eu sou pobre de espírito, eu não quero crescer na vida, eu não quero estudar, minha vida aqui está boa, então eu sou bem-aventurado, então eu sou salvo. Não. Pobre de espírito é uma coisa, pobre de espírito no sentido que nós falamos no dia a dia, de você é muito pobre de espírito. Porque você tem um espírito pobre, você tem a mentalidade de cabeça pobre. Não, isso é uma coisa. Pobre de espírito, de Mateus capítulo 5, versículo 3, é outra completamente diferente. Para nós entendermos o que as bem-aventuranças significam, a primeira coisa que a gente precisa é saber o que significa o reino dos céus. Quando a Bíblia fala sobre o reino dos céus, quando Jesus fala aqui sobre o reino dos céus, quando a Bíblia, nós vemos na Bíblia porque é o reino de Deus, a gente tem que saber o que isso significa. Alguém saberia me dizer ou tem alguma ideia do que significa o reino dos céus ou o reino de Deus no contexto bíblico? Não? Eu acredito que seria a nossa morada eterna. No futuro. Isso, no futuro. Depois da volta de Jesus, quando nós formos arrebatados, é a nossa morada eterna. Tá. Mais alguém tem uma ideia diferente do que é um reino de Deus e o reino dos céus? Está escrito, eu li sobre isso, só que agora eu não tenho como Tá. dizer. Letícia, Tá, a casa de Deus. a casa de Deus? Mais ou menos do que ela falou. É o eterno lá no céu, quando a gente for para lá. Mesma coisa? Fala, Fran. Eu achei que... Mas você Posso ler achou? aqui? Não. Você achou? Eu vou falar. Você está falando. Como nós falamos na Bíblia, como nós lemos na Bíblia sobre o reino de Deus, sim, é o eterno, é o futuro, é o vindouro, né? Morando Deus lá no reino de Deus. Mas quando nós falamos sobre reino de Deus, nós falamos, é como se existissem pelo menos 4 conceitos, ou pelo menos 4 tipos, ou pelo menos 4 significados do que é o reino de Deus para nós, quanto cristãos, tá? O primeiro tipo de reino de Deus, vamos dizer assim, está em Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos ler o versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, os fariseus eles perguntaram: Senhor, quando que vai vir o reino de Deus? Eles achavam que era um lugar. Vamos ali para o reino de Deus. Pega aqui o S-Bahn, pega na hora de S-Bahn, você está no reino de Deus. E Deus fala assim: olha só, você não vai ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vós. O que Jesus quer dizer com isso? O reino de Deus, o primeiro, de novo, não é que o reino de Deus mas existem pelo menos 4 conceitos para o reino de Deus, ou 4 aplicações do reino de Deus na vida do cristão. O primeiro conceito, a primeira aplicação é o reinado de Deus que acontece dentro do coração da pessoa. Ou seja, é o reino de Deus no meu coração. Digo, como que Deus pode reinar no meu coração? O reino do rei, o reino da rainha Elizabeth, é o quê? É o reino onde ela reina, onde ela dita as ordens, onde ela diz o que vai fazer ou o que não vai fazer, onde qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa tem que perguntar: rainha, eu posso fazer? O reino de Deus no meu coração é o reino de Deus, onde no meu coração quem reina é Deus.
onde Deus tem toda a autoridade, toda a permissão para fazer o que Ele quiser. Então, a primeira vez que a gente fala, o primeiro conceito que vem quando nós falamos sobre o reino de Deus é o reino de Deus no coração do homem, interno. Então, quando nós falarmos sobre as bem-aventuranças, a gente vai falar das bem-aventuranças aplicadas no reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus no coração. O segundo reino de Deus, a gente encontra em Mateus capítulo 10, versículos 25 e 26. Mateus capítulo 10, versículos 25 e 26. Alguém pode ler? Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamarem Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Não era bem isso. Aqui na revista nós temos Marcos 10, 25 e 26. Isso. É verdade, Marcos. Eu falei errado. Anotei certo, mas li errado. Marcos capítulo 10, 25 e 26. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais de lá entre si. Quem poderá, pois, salvar-se? Quando a gente fala sobre o reino de Deus, o segundo conceito, o segundo aspecto, o segundo significado prático para nós do reino de Deus é o aspecto salvífico. Quem pode entrar no reino de Deus? Ou seja, quem pode entrar no reino de Deus da eternidade? Quem pode se salvar? Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus, sobre fazer parte do reino de Deus, sobre entrar no reino de Deus, a gente também pode estar falando sobre a questão salvífica, sobre ser salvo. Você quer entrar no reino de Deus? Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer ser salvo? Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Então, nós temos o reino de Deus no coração, dentro de nós, Deus atuando como um rei de fato no nosso coração, tendo toda a liberdade, autoridade e poder para fazer o que Ele quiser. E nós temos o reino de Deus no aspecto salvífico, no aspecto de, se eu quero fazer parte do reino de Deus, então eu tenho que aceitar o sacrifício de Jesus para que eu possa ser salvo. Além do coração e do reino de Deus como no aspecto salvífico, na salvação, nós temos também Mateus capítulo 16, do verso 17 ao verso 19. Mateus 16, do 17 ao 19. Diz assim: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Um outro significado, conceito ou aplicação do reino de Deus é o reino de Deus no âmbito, no sentido de igreja. Igreja não com I maiúsculo, ou com I maiúsculo. A igreja de Deus. Nós aqui. As igrejas locais. Nós, como igreja, com I maiúsculo, nós fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus. E aí você pode entender como a igreja com I maiúsculo é o reino de Deus, e cada igreja com I minúsculo é um principado, é um povoado, é uma vila, que tem as suas pessoas que estão ali, estão junto, tem os seus líderes e tudo mais. Mas todas essas igrejas fazem parte de um reino, o reino de Deus, o reino como um todo. Então, quando nós formos olhar as bem-aventuranças, nós precisamos também considerar que, quando fala que bem-aventurado é aquele, bababá, porque dele é o reino dos céus, é o reino de Deus, pode estar falando também do reino terreno, do reino como igreja. Existem bem-aventuranças, existem aplicações práticas das bem-aventuranças que são relacionadas ao reino terrestre, à igreja. E por último, de pelo menos 4 conceitos ou significados que o reino de Deus tem para nós, dentro do contexto bíblico, nós temos Romanos capítulo 8, versos 22 e 23.
Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Uma outra aplicação, um outro conceito do reino de Deus é a criação de Deus. Tudo que Deus criou, parte material, vamos dizer assim. Tudo aquilo que Deus criou, toda a criação de Deus, tanto o homem quanto a natureza, quanto os animais, tudo que Deus criou, lá em Gênesis, durante os 6 dias, também a gente pode dizer que é o reino de Deus. E aí, seguindo isso, o que a irmã Maria dos Anjos falou, que é o reino futuro, onde nós vamos morar. Tudo isso, presente, passado, presente e futuro, toda essa criação que Deus preparou para nós, é o reino de Deus também. Então, é um outro aspecto, um outro significado, um outro conceito de reino de Deus na Bíblia. Então, sempre que vocês lerem reino de Deus, reino dos céus na Bíblia, vocês têm que aplicar, aqui nós lemos a exegese, nesse caso, na verdade, é a hermenêutica, né? Sempre que você lê reino dos céus, reino de Deus, você tem que aplicar a hermenêutica e falar, bom, de que reino a Bíblia está falando aqui? Ela está falando do reino do coração, a Bíblia está falando do reino como salvação, a Bíblia está falando do reino como igreja, ou a Bíblia está falando do reino como uma criação, como uma morada eterna, como o que vai acontecer. Nós temos que identificar qual reino a Bíblia está falando naquele contexto, naquela passagem, para a gente poder extrair dela o que é o real significado dela. Bom, agora que nós já conhecemos os reinos, ou os tipos de reinos que tem na Bíblia, antes da gente entrar nas bem-aventuranças, a gente precisa entender quais são as características que fazem uma pessoa entrar nesse reino. Eu quero entrar no reino, eu quero fazer parte de um reino. Eu preciso de algumas características para fazer parte daquele reino. Eu quero ser alemão, eu preciso de uma cidadania alemã. Eu quero ser americano, eu preciso de uma cidadania americana, eu preciso de uma residência. Tem algumas coisas que eu tenho que cumprir para ser considerado daquele reino. Quando nós falamos de um cidadão ou um súdito no reino de Deus, nós precisamos de algumas características para sermos considerados súditos do reino de Deus. Existem 8 características. A primeira característica, ou a primeira qualidade que forma o caráter de um súdito do reino de Deus, ou seja, se eu quero ser um súdito no reino de Deus, eu preciso ter 8 qualidades. A primeira qualidade é quebrantamento. Um súdito no reino de Deus, ele tem que ter o coração quebrantado. Ele tem que ter o coração humilde, ele tem que se humilhar. Ele tem que ser uma pessoa com o coração mole, ele não pode ser uma pessoa com o coração duro. Ele não pode ser uma pessoa que não é isso mesmo, porque eu acho, pronto, acabou, e o meu coração é assim, nada vai mudar. Não, olha só, coração quebrantado. A segunda característica, choro. Ah, mas por que para ser um súdito você tem que chorar? Alguém sabe me dizer o porquê que o choro é importante? A gente brinca muito sobre o choro. Vê alguém chorando, isso, chora. Minha mãe falava isso pra mim, isso, chora bastante, porque a Bíblia fala que aqueles que choram vão morar no céu. Então chora bastante para você morar no céu. Mas por que o choro? Por que não o riso? Por que o choro? Eu acho que através do choro, para já nós mostramos o nosso arrependimento. Através do choro nós mostramos o nosso arrependimento. Ao mesmo tempo, quebrantamos o nosso coração e ao mesmo tempo nos rendemos à majestade de Deus. Nós nos entregamos através do nosso choro. O choro é sinal de vulnerabilidade. Ele é sinal de fraqueza. Você vê, por exemplo, sei lá, um presidente chorar. Difícil. Você vai ver ele chorar, talvez numa situação, não que eles façam isso propositadamente, mas numa situação onde ele tem que demonstrar fraqueza, por exemplo. Tem uma tragédia ali, você vê uma pessoa chorar e está demonstrando fraqueza, solidariedade com aquela situação. Mas normalmente, pessoas importantes, sei lá, um presidente de uma grande empresa, você não vai ver essa pessoa chorar. Porque o choro, ela demonstra fraqueza. Nós mesmos, muitas vezes, a gente, quando quer chorar, a gente vai para um lugar escondido para chorar.
Mãe não chora na frente do filho, pai não chora na frente do filho, espera dormir ou vai para um lugar e chora sozinho, porque o choro é um sinal de fraqueza. Então, quando a Bíblia destaca, quando Jesus destaca em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram, não é o choro em si derramar as lágrimas, mas é o choro você como sinal de fraqueza, você demonstrar ou você assumir que você é fraco. E o que a Maria dos Anjos falou, sinal de quebrantamento, sinal de foi quebrantamento, mas que? Arrependimento, quebrantamento e rendição, de entrega. Quando você chora, você está falando, Senhor, olha só, estou arrependido, estou chorando, estou arrependido do que eu fiz. Olha só, eu me rendo, eu não posso fazer nada, o Senhor da minha vida. Mas aí tem... E o choro de alegria? É o mesmo? Boa pergunta, e o choro de alegria é o mesmo? Não. Diferente. Você chora porque está triste, mas você chora porque está alegre. Sim, mas... Só que quando você chora quando está alegre, você não está se rendendo. Você está comemorando. Como chorar. Como se estivesse adorando. Eu diria assim, eu acho que existe uma... Eu diria que você pode chorar de alegria se rendendo. Mas são situações bem específicas. Por exemplo, aqui no culto. Você está o culto rolando, você sente a presença de Deus e você chora de alegria. Você não está chorando se arrependendo. Bom, você pode se arrepender dos seus pecados e tudo mais. Mas é um choro de alegria, não é um choro de tristeza. Mas aí é um choro de adoração. Mas é um choro de adoração, isso. Verdade. Não é um choro de tipo, ai que legal, poxa, tão feliz, ganhei um campeonato aqui, estou chorando. Não, você está chorando porque está adorando a Deus. Eu diria que não, porque esse choro de adoração vai ser um choro de quebrantamento. Vai ser tudo. Choro... Aí é um chamado choro da adoração. Não vai ser um choro que você ganhou um campeonato, porque você ganhou um filho. Porque você chora lá quando você entra no seu quarto e dobra o seu joelho e ora, aí você expõe a sua amargura no coração e você chora porque você está triste, você está amargurado. Mas quando você está num culto e você sente a presença de Deus, você chora porque você está adorando. É um choro de rendição, foi o que a irmã Maria falou. Rendição e quebrantamento. Mas aqui no caso, pode falar. Aqui nesse caso, esse choro aqui eu assumiria agora que seria mais um choro quando você entra no seu quarto e se rende a Deus. Não seria um choro mais de alegria ou de adoração. É o choro de adoração, sim, porque é o que a gente está falando. O choro de adoração, você chora porque você está adorando. Mas por que você chora? Porque você está se rendendo e você está com o coração quebrantado. Então acaba que também seria melhor você dizer que não é um choro nem de tristeza nem um choro de alegria. É um choro de rendição, arrependimento e quebrantamento. Esses 3 choros. Que pode ser tanto na tristeza quanto na felicidade. No sentido espiritual, né? Isso. Pode ser na tristeza, porque você está triste, está passando por um problema muito grande, e você se rende a Deus e fala, Deus, só o Senhor pode me ajudar. E aí você chora. Mas pode ser de alegria no sentido de que você está adorando a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, e aí você se rende a Deus e quebranta o seu coração no sentido alegre e não no sentido triste, entendeu? Então você pode sair desse... É uma coisa bem complicada. Você pode sair desse polo de alegria ou tristeza Mas... e ficar no meio com rendição, arrependimento. Exatamente. Basta você sentir o contexto do seu choro. A gente pode pensar assim. Então eu estou alegre porque eu estou sentindo a presença de Deus e por eu sentir a presença de Deus eu choro para me render. Mas eu acho que o importante também é a humildade, né? A humildade diante de Deus. É o quebrantamento. Porque um choro de... Porque tem de rir, que acaba chorando. Isso. Não tem nada a ver com Pois humildade. pois é. Chora todo mundo, mas a pessoa não aguenta mais. É tão Isso. engraçado. E às vezes está falando mal de alguém, está rindo da cara do outro. Isso. Esse choro não é um choro da E também bem-aventurança. Deus conhece o coração, porque tem aquele provérbio que diz que há mais sabedoria no choro do que no riso, né? Isso. Porque o rir você pode... Eu estou rindo uma piada. Você está todo destruído por dentro. Alguém contou uma piada sem rir. Mas, então o riso, ele pode trazer uma falsa sensação de... mais do que o choro, talvez. Então, o quebrantamento do choro. A terceira qualidade do caráter de um súdito no reino de Deus é a mansidão. Um súdito não pode ser agressivo. Um súdito não pode ser explosivo. Ele tem que ser manso. Ah, mas Pedro era explosivo. Ele era. Né? Mas depois ele ficou manso. Talvez ele se continha ali e dava soco nele mesmo, mas ele se continha. Ele é manso. Quarto, retidão, justiça.
um súdito no reino de Deus ele tem que ser justo. Ele tem que ter um senso de justiça. Mas como que eu consigo esse senso de justiça? Bom, todos nós, quando fomos criados, quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus é justo. Então Deus cria o homem justo. O que traz injustiça na vida do homem é a ação do pecado. Então como que um homem pode ser justo? Se aproximando de Deus. Quanto mais afastado do pecado eu estou e mais próximo de Deus eu fico, né? Menos ação do pecado eu sofro e mais próximo de Deus eu estou. Então mais justo eu vou ser. Então, uma quarta característica ou qualidade de um súdito do reino de Deus é a justiça, a retidão. Como se alcança isso? Se afastando do pecado. Quinto, misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de nós temos que ter misericórdia do próximo. E aí tem uma parábola que Jesus fala sobre misericórdia, que o escravo, o servo lá é perdoado e vai cobrar o outro que tinha uma dívida menor do que a dele, né? Muito crente é sem misericórdia. Ele quer a misericórdia de Deus, mas ele não quer dar misericórdia para o outro. Ele quer o perdão de Deus, mas não quer dar o perdão para o outro. Não, tá errado. Um súdito no reino de Deus ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser perdoador. E como que eu vou pedir o perdão de Deus se eu não perdoo o meu próximo? Uma sexta qualidade, pureza. Um crente ele tem que ser um súdito no reino de Deus, ele tem que ser puro, ele não pode ser malicioso, tem que ser puro, ele tem que ver a pureza. Ah, mas o mundo é malicioso, tem que ter malícia no coração. Não, não tem que ter malícia no coração, tem que ter pureza no coração. Ah, mas o mundo é malicioso. Bom, o mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, independente do mundo ser malicioso, do mundo ter malícia no coração, um crente ele tem que ser puro. Ele não pode se deixar. Aí a gente pode pegar lá a Paulo que ele fala: não vos conformeis com este mundo. A gente pode entender esse conformeis como tomar forma dele. Não é porque o mundo tem malícia no coração que nós vamos tomar forma do mundo e ter malícia no coração também. Não. Um súdito no reino de Deus ele tem que ter pureza no coração. Sétimo, pacificação. O que significa pacificação? Buscar a paz. Ah não, isso eu faço. Eu vou em todas as manifestações, eu arrumo a Brandenburgo, eu uso camisa branca, eu solto o pombo, eu levanto plaquinha. Não, essa é a paz do mundo. Essa é a paz que o mundo nunca vai ver. Desde que o mundo foi criado, ele nunca viu paz. Como assim, Diego? Pega a história do mundo desde que ele foi criado. Nunca houve paz na Terra. É a falsa paz. É a falsa paz. Você acha que está em paz. A gente está em paz aqui, não está? Há poucos quilômetros está rolando uma guerra na Rússia e Ucrânia. Você acha que está em paz. Mas não existe paz no mundo. Porque a verdadeira paz vem de Deus. Um súdito no reino de Deus, ele tem que ser pacificador, não com a paz do mundo, mas com a paz de Deus, com a paz de Cristo, aquela que só Ele dá. Buscar a paz de Deus. Por último, a perseguição por causa dos valores do reino de Deus. Um súdito no reino de Deus, ele tem que ser perseguido. Crente que não é perseguido, tem alguma coisa errada. Crente que não é perseguido não é crente. Podia pular essa parte. Eu acho que o problema não é como é que a gente vive com essa perseguição. Esse é o problema. Crente tem que ser perseguido. Ah, não, eu sou crente, eu não sou perseguido. Então você não é crente. Tem alguma coisa errada. Porque, de novo, o mundo jaz no maligno. E Jesus fala: no mundo tereis aflições. Se você está no mundo e você pertence a Deus, e você não é perseguido e você não tem aflição, alguém está mentindo. E Deus não mente. Então você não é crente. Não existe crente sem perseguição. Ele pode ficar sem perseguição durante um período de tempo. Né? Não significa que você tem perseguição 100% do seu tempo. Você pode ter altos e baixos, mas em algum momento você tem perseguição. Em algum momento você tem que ter tribulação. Em algum momento você tem que ter prova. Como que Deus vai me ensinar se Ele não me prova? Você aprende alguma coisa sem prova? Na escola você tem prova, para saber se você aprendeu ou não. Na vida cristã tem que ter prova, para saber se você aprendeu ou não. Na vida cristã tem que ter deserto. Não, tinha que ter só exercício. Só exercício. Então assim, tem que ter. Ah, mas eu não quero perseguição, eu não quero luta, eu não quero dor. Bom, então, assim. Assim a gente fica. Não tem como, né? Assim a gente não alcança o alimento sólido, fica só no Vai leitinho. ficar só no leitinho, é. Então você pede a Deus para te levar quando você estiver na idade da inocência, que você vai ser salvo e não vai ter dor, mas aí também vai ficar só no leitinho, né? Nunca vai comer a picanha, só leite materno. Então tem que ter perseguição.
Agora que nós entendemos o que é o reino de Deus e nós entendemos as características e qualidades, o que forma o caráter de um súdito do reino de Deus, agora sim a gente pode ir para a bem-aventurança. E quais são as bem-aventuranças? Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao verso 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, de novo, não é pobre de espírito a pessoa, porque a pessoa é pobre, a pessoa, ela reusa copo de geleia para beber água. Ela tem um espírito pobre, essa pessoa. Não é disso que Deus está falando. É pobre de espírito no sentido de que ele precisa sempre de Deus. Ele precisa sempre de alguma coisa. Ele está sempre buscando, ele nunca é autossuficiente. Porque um pobre, ele precisa trabalhar, porque ele precisa do salário, porque ele precisa correr atrás, ele precisa batalhar, ele precisa juntar, ele sempre precisa de alguma coisa. O rico, ele é autossuficiente. O rico fala, não preciso de nada. O rico, você chega para um milionário e fala assim, o que você precisa? Não preciso de nada, tenho tudo. Porque ele vê o dinheiro. O pobre não, ele está sempre, você chega para um pobre e fala assim, e aí, como é que tá? Correria pura, irmão. Correria pura, estamos trabalhando aí, se tiver mais um trabalho, porque ele está sempre precisando. O que é um pobre de espírito? É alguém que está sempre precisando de Deus, ele nunca acha que ele tem o suficiente. Ele está sempre querendo mais. Não porque ele é ganancioso, mas porque ele sabe que ele precisa. Ele sabe que aquilo que ele tem vai acabar e que ele precisa de mais. Ele precisa de comunhão, ele precisa estar junto com Deus. Ele está sempre buscando um pobre de espírito. Fala. Eu acho que nesse aspecto, quando falou do copo de geleia, eu acho que eu moro aqui na Alemanha há algum tempo. Eu conheço muitos ricos pobres e conheço muitos pobres ricos. Eu conheço muitos pobres que têm um espírito tão elevado que só gostam de coisa cara e não aceitam nada de dar. Tem esse aspecto também, que é uma soberba na pobreza. Na pobreza, sim. Eu vejo muito isso, é uma soberba na pobreza. Você fala assim, poxa, eu tenho um tênis, ó, dá uma lavadinha, tá joia. Usei 3 vezes, você quer? Ah, não, é usado, eu não quero. E tem no mundo espiritual também, né? Tem aquele que é o obreiro ali, vamos dizer assim, tá na igreja ali, mas ele se acha o teólogo. Aí ele é diácono, tá ali quietinho, mas ele acha que, não, ele vem de terra. Aí vem com a... Hoje em dia eu não sei se usa, mas antigamente tinha a maletinha, vinha com a maletinha. No Brasil ainda faz aí. Sapato brilhando, aí vai lá, senta lá, se arruma todo. Sempre no final da igreja, o pastor sabe, dá nem bola pra ele, mas ele vai todo. E aí, minha irmã, Pai do Senhor, tudo bom, meu irmão? Se precisar, prega aí, eu tô aí, ó, tô aqui no cartão. Não tem nada pra dar no sentido espiritual. Se der oportunidade pra ele, vai falar besteira. O pastor depois o líder da igreja, o pastor, sei lá, vai ter que consertar aquilo que ele fez. A besteira que ele fez. Mas é um pobre que tem, né? É um pobre de espírito, ou seja, não tem nada para dar, mas acha que tem tudo. E tem aquele que é rico, mas que na hora de ensinar, na hora de falar, também não tem nada para oferecer. No lado espiritual também tem os dois lados. A gente tem que ter cuidado para não se deixar levar nem para um nem para o outro. Está no centro da vontade de Deus. Sempre no centro. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí a gente já falou, não é um choro de tristeza, não é um choro de alegria, mas sim um choro de quebrantamento, arrependimento e rendição. Toda vez que nós choramos com arrependimento, quebrantamento e rendição, a gente vai ter alguém para nos consolar. Fala, Denis. Eu lembrei que tem um Salmo 56, 8, eu até pesquisei a referência. Fala que Deus guarda nossas lágrimas no couro dele, né? Isso. Ele recolhe isso. Tamanha importância para Deus das nossas lágrimas. Sempre que você chora ali aos pés do Senhor, Ele está ali recolhendo, Ele está falando, não. E aí chegar no grande dia, falando, olha só, está aqui, o tanto que você chorou. Você. Nossa, Você não gosta. que chorou. A Fabiana, por exemplo, ali, Deus está sujo só para ela. Assim. Como chora, meu esposo? Amo muito, mas chora muito também. Mas sim, mas um choro de rendição, quebrantamento e É arrependimento. porque tem que quebrar o orgulho, né? Isso. E é Orgulhoso não chora. Ele fica ali, né? O olho chega a inchar, a cara incha de tanta lágrima, cai uma lágrima. É difícil de E chorar. quando cai uma lágrima, a gente fala, você está chorando. Não, cai um cisco Não, no um meu cisco. olho. Nossa. Alguém cortou cebola aqui. Mas é o orgulho. Tem que ter quebrantamento. Versículo 5.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Nós temos que ser mansos no nosso dia a dia. Não precisa brigar. Não, porque eu vou fazer, eu vou pisar na cabeça do diabo, porque eu vou matar a serpente, não vai fazer nada. Fica quieto. Fica só tocando a tua harpa, orando, Davi no pasto, que deixa... Se você ficar segurando, assim, se você é uma pessoa explosiva e ficar se segurando, também não é, tipo assim, se fazendo de conta que é manso, também... Então, se você for conversar com um psicólogo não cristão, assim, vamos lá. Se você for, eu vou falar cristão ou não cristão, se você falar com um psicólogo, ele vai falar assim, olha só, você não pode se reprimir. Se você tem que explodir, você tem que explodir. Você não pode se reprimir. Só que aí é a mesma questão do choro. Sim, você não pode se reprimir, porque no momento que você se reprimir, isso vai trazer um resultado negativo para você, psicologicamente falando, e você vai acabar se anulando e tudo mais, e você vai ter outros reflexos psicológicos. Pô, Diego, mas aí como que eu faço então? Se eu sou uma pessoa explosiva e eu não posso explodir, eu tenho que ser manso? Espírito Santo. Fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a mansidão. Ah, eu sou uma pessoa explosiva e eu tenho que explodir para eu não ficar doente. Tudo bem, exploda para você não ficar doente, mas ao mesmo tempo você busca o fruto do Espírito e fala assim, Espírito Santo, me ajuda a não explodir. Tem que aprender a desenvolver o fruto, né? E aí ele vai te ajudar a não explodir. E aí vai chegar um momento em que você vai ser uma pessoa explosiva, mas controlada. Uma pessoa que talvez vai extravasar a sua explosão, a sua raiva, a sua angústia de uma forma que não fira os outros, que não influencie, não dê um mau testemunho, mas que também não traga dificuldades para a sua vida, reflexos para a sua vida. Fruto do Espírito. Existem coisas que nós podemos mudar. O caráter, você muda o seu caráter. Você mentia, você não mente mais. Você enganava, você não engana mais. Temperamento, você não pode mudar o seu temperamento. Você nasceu com esse temperamento. Você não pode mudar, mas você pode moldar. O Espírito Santo pode te moldar. Então, eu nasci com um temperamento explosivo. Sou um cara muito explosivo. Você pisou no meu pé, eu já dou um soco e tal, já grito. Tudo bem, isso você não vai mudar, isso é seu. Mas você pode pedir para o Espírito Santo desenvolver junto com você o fruto do Espírito para que você consiga amenizar esse temperamento explosivo, consiga controlar, respirar. No popular, você tem um pavio curto, você pode pedir ao Espírito Santo que aumente o seu pavio. O pavio você vai continuar tendo pavio, vai continuar explodindo, só que vai demorar muito mais para você explodir. Entendeu? Fala, Fran. E é a questão do autocontrole também. E Isso. o autocontrole a gente aprende, né? No decorrer do tempo, a gente aprende a se controlar. Eu costumo pensar e dizer, às vezes, assim, quando você é explosivo e você ataca alguém, você vai estar afetando aquela pessoa que você atacou, mas principalmente a você mesmo. Então, dessa forma, esse controle. Ok, peraí. Ai, quero explodir agora, mas respira e vamos lá, vamos ver o que isso vai acarretar para você e para aquela pessoa, entendeu? Porque na maioria das vezes, se a pessoa é explosiva, a pessoa sempre vai se martirizar com isso. Fala, poxa, não teria que ter feito isso. Depois ela sofre Isso, por causa disso. então, assim, a primeira pessoa que sofre com essa explosão é a própria pessoa que explodiu. O Espírito Santo é seu melhor amigo. Pede a ele que ele te ajuda a ficar no centro ali. Bom, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O cristão ele tem que ser justo, ele tem que buscar a justiça. Ainda que essa justiça vá contra ele. O que é justo é justo. O que é certo é certo. Ah, mas se eu for justo aqui, eu vou levar prejuízo. Paciência. Justiça é isso. Mesmo quando é contra mim, eu tenho que ser justo. Não posso querer só me dar bem em cima dos outros. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você só alcança misericórdia se você for misericordioso. Você tem que dar para receber. Às vezes você recebe para dar, né?
A paz para quem tem paz. Se você não tem paz, você não pode dar a paz. Mas a misericórdia, você dá misericórdia para você receber misericórdia. Eu não posso querer receber misericórdia para depois dar misericórdia. Eu não posso querer receber perdão para depois dar o perdão. É o Pai Nosso. Primeiro você perdoa, depois você pede perdão. O presbítero Ivanildo, se não me engano, pregou sobre isso tem uns 2 domingos. Primeiro você resolve, depois, Jesus fala isso também. Primeiro você resolve o teu problema, está indo lá adorar. Tem algum problema? Deixa a tua oferta, vá lá, se conserta, depois você pega a oferta e oferece o teu sacrifício. Então, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração puro, não pode ter um coração malicioso. Não pode ter um coração manchado, não pode ter um coração sujo. Você não pode falar uma coisa e ser outra. Não, você tem que ser transparente, tem que ser pureza. Eu não posso ter um coração amargurado, um coração que eu guardo ali no meu coração mágoa, rusga de alguém, ou que eu pareço uma pessoa boa, mas meu coração está cheio de palavras ruins, de atitudes ruins, e o primeiro momento que eu tenho, vou e machuco uma pessoa, ou eu sou quem ser 2 pessoas. Eu sou uma pessoa na igreja, eu sou uma pessoa em casa. Sou uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho. Eu sou uma pessoa com o presbítero Ivanildo, eu sou outra pessoa com a Francine. Não, coração puro, transparente. Você é o que você é. E aí, se você tiver o coração cheio de Deus, se você tiver o reino de Deus no seu coração, ele vai ser um coração puro, porque Deus não habita na sujeira. Deus não habita no sujo, ele só habita no limpo. Então, trazer o coração de... Você ter o reino de Deus no seu coração vai ajudar com que você tenha um coração puro, um coração limpo. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um dos nomes de Deus é paz. Deus é um Deus de paz. Como que um Deus de paz vai ter filho de guerra? Não pode. Se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que ser um filho de paz. Fala, Macate. Eu tenho uma pergunta aqui para a sociedade, né? Muitas religiões sempre complementam com a paz, né? Parece que a paz é sempre uma coisa bem falada. Sim. Mas até que ponto a gente pode saber qual é a paz que é a paz? É a paz, não é a paz que você ouve, é a paz que você sente, né? É a paz que você vive. E é no seu coração mais que todas as outras coisas. Como que eu sei se a paz que eu tenho, se a paz que me dão é uma paz verdadeira ou não? Ué, só você avaliar. Pelo fruto conhecereis a árvore. Eu sou uma pessoa de paz. Tá, vamos ver, vamos esperar aí. Seu testemunho vai dizer a paz que você tem. A gente tem que ter... Aí, para quem está avaliando isso, tem que saber separar o julgar, né, lá de Coríntios, não julgueis para que não serão julgados, do avaliar os frutos, como os crentes em Bereia. Uma coisa é eu julgar o que o presbítero Ivanildo faz. Ele fez isso errado. Sapato preto. Sapato preto pode. Sapato preto quando está no cinza? Não, isso está errado. Outra coisa é eu avaliar. Bom, o cara falou que não podia usar sapato preto porque sapato preto é do demônio, mas ele está usando sapato preto. Bom, tem uma coisa errada aí. Percebe que uma coisa é julgar, outra coisa é você avaliar. A pessoa está dando a paz, mas ela é pacificadora? Ela tem a paz para dar? Não tem. Então a paz dela é verdadeira. Tá? É conhecer o fruto. Não é julgar, mas é reconhecer a árvore pelo fruto. É ver os frutos. E isso a gente faz, ou deveria fazer, não o tempo todo, mas chegou uma pessoa nova aqui na igreja. Não, vamos ver. Vamos ver qual é a pessoa. Não sei, a pessoa trouxe uma carta aqui que é pastor, presbítero, já sei lá, obreiro. Tá bom, vamos ver. Senta aí um pouquinho. Vamos ver o testemunho dessa pessoa. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 6 meses. Não, realmente a pessoa está dando um bom testemunho, realmente a pessoa está ali firme, tá? Não, tá bom, então, ó, você toca? Quer tocar com a gente? Você começa a integrar essa... Não integrar, porque essa pessoa tem que ser integrada desde o início. Mas de certa forma, um período probatório. Incluir, né? Incluir no nosso trabalho. Você tem que incluir sem integrar. Então, primeiro você inclui, mas observa. Depois você integra, se realmente aquilo que aparenta ser, realmente é.
Primeiro você integra e Depois inclui, isso. É. Primeiro integra, depois inclui. Então, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como eu falei, está sofrendo perseguição? Está com luta? Está com dificuldade? Está com problema? Agradece. Porque se você está com luta, está com perseguição, está com dificuldade, você tem um alvo nas costas, que bom que você tem um alvo nas costas. Porque significa que você é importante. Significa que você está dando resultado. Significa que você está no caminho certo. A partir do momento que o alvo sair das suas costas, é porque você não é mais valioso. É como uma guerra. Numa guerra, o alvo vai estar onde? Instalações militares. É o primeiro alvo. Instalações militares. É o mais importante. Se eu anular as instalações militares de um país que eu estou atacando, esse país não vai ter como me atacar de volta. Certo? Quando Satanás olha para a terra e ele fala assim, bom, tem que atacar alguém. Quem que eu vou atacar? O cara que está ali meia boca, em cima do muro? Um dia vai na igreja, um dia não vai, fica 6 meses sem ir, depois volta. Aí, não, ele já está perdido. Quem está em cima do muro já está perdido. Eu quero quem está do outro lado. Quero trazer ele para cá. Quem está em cima do muro, o morno, a Bíblia fala que o morno será vomitado. Então o morno não interessa. Você tem que ser quente. O alvo está em cima de quem é quente. Então se você está com alvo, significa que você é quente. Então continua quente para continuar com alvo. Ah, mas aí minha vida vai ser um sofrimento eterno. Não, eterno não. Vai ser um sofrimento durante alguns anos. Depois, ou Jesus volta, ou você morre, e aí vai ser alegria eterna. Mas esse sofrimento aí é um sofrimento que isso é uma metáfora que eu vou dizer, né? Que você fala assim, eu sofro feliz. Por quê? É um sofrimento bom. Porque você está o tempo todo ao lado de Deus. Isso. Você não está sozinho. Isso. Mas vale sofrer ao lado de Deus com Deus do que ser feliz sem Deus. Isso. É o sofrimento de Paulo na prisão romana. Baixinho, úmido, acorrentado com 2 soldados, em pé, sem sentar, sem nada, mas está louvando, mas está cantando, mas está orando. É um sofrimento feliz. É igual, eu não lembro qual foi o mártir, não sei se foi Policarpo, mas teve um dos mártires da igreja que eles queimaram o cara, e ele, enquanto ele queimava, ele louvava. Esqueci o nome, eu vou pesquisar para você no próximo domingo. Eles queimaram ele na fogueira, mas enquanto ele estava queimando, ele estava louvando. E aí chegou um ponto que ele falou assim, só, mata porque queimar não está dando resultado. Nossa. Então mata. Ele estava vendo a dor dele, né? Porque ele estava expressando dor. Estava expressando dor. Então é um sofrimento, mas é um sofrimento bom. É um sofrimento que vai te levar para o céu. E tudo que vai levar para o céu é bom. Fala. Dá só um exemplo, eu lembro quando eu me converti bem jovem, e foi me dito que tudo vai ficar bom, a tua vida vai ficar uma maravilha. Eu tinha 17 anos, eu fiquei com uma raiva. Eu falei, por que não me avisaram? Mentiram pra mim. Olha só, não mentiram, porque tudo vai ficar bom. Não agora, mas vai. Não pode dizer, não, foi tudo maravilhoso, a partir de agora eu fiquei. Se passar na minha frente de novo, eu pego pro pescoço. Agora eu já caminhei tanto que não vale a pena. Não vale a pena. Não Não vale a pena bola para trás. Você está mais próximo do objetivo final do que do ponto de partida. Por último, para nós terminarmos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Vale a pena sofrer por Jesus. É exatamente o que a irmã falou. Poxa, mas me disseram que ia ser tudo bom. Que Jesus salva, cura, batiza, liberta. Olha só, eu até fui salvo. Bênção sem fim. Eu até fui salvo. Mas curado eu não fui não, porque eu estou uma doença para a vida inteira que não me larga. Olha só passo dificuldade, só passo um perrengue, cada hora é uma luta, uma hora com meu filho, depois com minha filha, depois com meu marido, depois com minha esposa, depois com meu pai, não sei o quê. E é sempre lutando, nunca tem um período de paz. Calma, vai dar tudo certo. Pode não dar certo agora, mas ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar, pensa que a partir daí, veja bem, de novo, é para a eternidade. Não é durante 20 anos, não é durante 80 anos. Semana passada eu li que descobriram aí uma mulher, acho que no Brasil, se não me engano, tem acho que 121 anos, 122 anos, que é na França, né?
122 anos? Ou 120, Não, mas 121? eu li também no Brasil. É, descoberto tinha na no Bahia, na Bahia, se não me engano. 121 anos, que é a pessoa mais velha do mundo. Veja bem, viveu 121 anos. Nossa, viveu muito. Você vai viver a eternidade. Você acha 121 muito? Você vai viver a eternidade. Mas o que é eterno? É para sempre. Para sempre até quando? Não tem fim. É eterno, é para sempre. Então está sofrendo agora? Está ruim agora? Está passando perrengue agora? Está com alvo nas costas agora? Não tem problema. Porque agora tem alguém para te ajudar. Jesus foi, mas ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali levando junto contigo o problema. Ele está ali sofrendo junto com você. Não imagina que Jesus, o Espírito Santo de Deus, está lá de cima olhando e fala, problema, nossa, coitada da irmã. Não, ele está lá junto com você. Ele está passando pelo problema junto com você. Ele está te ajudando. Até o momento que ele não precisa mais te ajudar. Mas por quê? Porque agora é só alegria. Agora é bem-aventurança. Agora é um estado pleno, perfeito. Você é e para sempre será bem-aventurado. Aleluia. Amém? Ou não amém? Amém. Amém? Amém. Bom, as bem-aventuranças, mais uma vez, recomendo que leiam novamente, meditando e, bom, o que isso significa para mim? Em que dessas 8 qualidades, essas 8 características de um súdito do reino de Deus, o que falta para mim? O que eu já tenho? O que eu não tenho? O que eu preciso mais? Menos não, porque você sempre vai precisar menos. Então, o que eu preciso buscar mais? É a mansidão. É o Espírito Santo me controlar. Eu tenho que ser mais misericordioso. Eu tenho que chorar mais. Eu tenho que reconhecer mais que Deus é meu Senhor. Eu tenho que me quebrantar mais. Então busque, ore, pede a Deus direção. Peça ao Espírito Santo que te ajude a te moldar, a te guiar. Porque com certeza Ele vai fazer. O maior interessado é Ele. Veja bem, Deus ele criou o mundo inteiro. Deus ele deu o seu único filho para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Ele. Então o maior interessado é Deus. Quando a gente pede, Deus me ajude, Ele é o maior interessado em nos ajudar. E a gente tem uma lista de 8 coisas que nós precisamos, as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele quebrantado, que chora, que é manso, que é reto, que tem misericórdia, que é puro, que é pacificador e que sofre perseguição, porque deles serão